E deu ruim aí para a Rede Globo, olha só quem diria. Eu diria, né? Inclusive já tô dizendo aqui faz muito tempo, e os plantonistas provavelmente diriam a mesma coisa. O viralatismo da Rede Globo tá custando aí muita audiência ao canal, tanto na TV fechada como na TV aberta. Tá feia a coisa, viu? Para você ter ideia, o Jornal da Globo, nessa quinta e nessa sexta-feira, teve as duas piores audiências do ano. E aí você vai falar, Thiago, mas pô, ter a pior audiência do ano não é tão ruim. Olha, para você ter ideia, a pior audiência do ano tinha sido em abril, num dia que teve Big Brother Brasil e que o Jornal da Globo começou a 1h42 da manhã. Ou seja, quase 2 da manhã começou o jornal, por isso foi a pior audiência do ano até então. Só que essa semana eles conseguiram bater o recorde negativo, mesmo com o jornal começando mais de 1 hora antes, começou 00h30, que é o horário normal de começar o Jornal da Globo, tiveram aí as piores audiências do ano. E você deve estar se perguntando, Thiago, por quê? Pois bem, a Globo resolveu investir aí em pensar que nós somos todos americanos. A Globo passou a falar só de eleição nos Estados Unidos. E aí o que acontece é o seguinte, o Brasil tem os seus problemas, o Brasil tem as suas virtudes e o Brasil continua andando e caminhando. E a Globo simplesmente ignora o Brasil. O noticiário da Globo virou ali um puxadinho na semana passada do Donald Trump, passaram a fazer aí praticamente campanha para o Trump. Eu nunca vi um negócio desse, um viralatismo tão grande. Tinha a repórter da Globo ao vivo lá no comitê de campanha do Trump, falando dos discursos de cada um e das nuances do discurso de cada um, porque fulano disse não sei o quê, mas na verdade ele quer dizer outra coisa. E aí justificando coisas do Trump, e aí falando que, olha, chegaram a falar que, olha, o vice-presidente do Trump vai ser o primeiro vice-presidente de barba nos Estados Unidos em 60 anos. Os brasileiros olham e falam, pô, e o Kiko? E eu com isso, pô? E eu com isso? Que se danem os americanos. Obviamente, o que acontece lá em cima, nos Estados Unidos, tem reflexo no Brasil. Mas uma coisa é a gente falar, olha, tá tendo eleição lá, tá. Outra coisa é você colocar todo o noticiário nisso e esquecer que tem coisas rolando no Brasil. O fato é o seguinte, começou uma operação abafa na imprensa para abafar as denúncias contra o Bolsonaro. Você deve ter percebido. Na semana em que duas coisas aconteceram muito importantes. A primeira, tivemos aí o relatório final da Polícia Federal tornado público, mostrando que o Bolsonaro não apenas sabia, como comandou a venda das joias que ele recebeu de propina de ditadores árabes. Se fosse a mesma coisa num governo do PT, você veria articulistas aí da Globo, você veria jornalistas aí emitindo opiniões dentro dos jornais da Globo dizendo, peraí, não apenas isso é um crime e tudo mais, mas por que esse ditador deu tanta joia para esse cara do PT? Isso é propina. O que fez o PT em troca? E tentando ligar os pontos. Não, não, lá não. Um criticismo zero. Se limitaram a dar os fatos e aí começaram a mudar ali o foco. E aí, logo depois, saiu um áudio de 1 hora e 8 minutos com inúmeros crimes do Bolsonaro, crimes que foram cometidos. Ele está ali planejando crimes que foram cometidos depois. E aí, naquele mesmo dia, o Jornal Nacional, que também teve nessa semana uma das piores audiências aí dos últimos anos, resolveu dar ênfase aqui, a eleição norte-americana e a Donald Trump. Fez uma matéria de 7 minutos, os quais 2,5, quase 3, eram da defesa do Bolsonaro falando, ou seja, lendo ali notinha, coisa chata, e ali mais notinha de defesa com mentira aí dos envolvidos, ou seja, só 4,5 minutos a 5 foram ali de bombardeio contra o bolsonarismo mostrando os crimes, mas fizeram matérias, mais de uma, no total aí deram quase 20 minutos falando sobre Donald Trump pós-atentado, porque o Trump não sei o que, chegaram a colocar um analista de semiótica para discutir o simbolismo da foto do Trump, uma foto que ele tá assim, com uma bandeira atrás, porque isso faz um triângulo, não sei o que, isso simboliza tal coisa, e começaram a comparar o Trump com um quadro, nem foto, que foi pintado na época da Revolução Francesa, isso em pleno Jornal Nacional. Aí depois repetiram isso no Jornal da Globo. O que aconteceu? Pior audiência aí do ano que eles tiveram. Pronto, toma aí, ó. Esse aí é o seu jornalixo profissional. A Globo News teve em junho a pior audiência da história e tudo indica que daqui a alguns dias, quando começar agosto, eu farei um vídeo aqui dizendo, olha, julho foi ainda pior, porque até o momento o mês não melhorou. Julho não melhorou para a Globo News, também a cobertura que eles fazem de 100% do tempo para a eleição americana está acabando com a audiência deles. O que acontece é o seguinte, não só a Globo, mas toda a imprensa está dando uma guinada aí na extrema-direita.
Eles começaram a inventar, nos últimos meses, que existia um bolsonarismo moderado, entre aspas. Inclusive o o jornalixo, que escreveu que nós precisamos do bolsonarismo moderado. Não é que existe isso apenas. Nós precisamos desse bolsonarismo moderado, como se existisse. Ele foi contratado pela Globo News. Então eles começaram a dar uma guinada ali, para quê? Para passar pano para o bolsonarismo e para começar a viabilizar uma candidatura do Tarcísio. O que acontece é o seguinte, hoje em dia, as redes sociais são muito fortes. E o que acontece é, lá atrás, entre 2013 a 2016, a Globo deu uma guinada para a extrema-direita. Mas a Globo sempre teve um público mais de direita. Esse público de direita foi cooptado pela extrema-direita. Você vê que não existe mais hoje aquela direita PSDB, neoliberal. Tentaram até emplacar uma terceira via lá contra Lula e Bolsonaro e não tinham nem 2% dos votos. Eles foram engolidos pela extrema-direita que eles mesmos plantaram. E aí o que aconteceu? Eles investiram tudo na extrema-direita para acabar, para derrotar o PT. Quando derrotaram o PT, o monstro que eles criaram passou a tentar engoli-los. Começaram eles que passaram a liderar as campanhas Globo Lixo e coisas do tipo. Não era mais a esquerda que criticava a Globo, era a extrema-direita. Então eles tiveram que ir para o lado do campo progressista para recuperar a parte da audiência. Eles estavam tendo índices históricos de audiência baixa. Para recuperar, tiveram que recuperar aí o campo progressista que eles perderam, porque estavam investindo aí na extrema-direita. E aí o que acontece? Agora eles recuperaram a audiência do campo progressista, estava indo tudo muito bem, a Globo chegou até audiências muito altas no ano passado, porém, a correlação de forças na política vai mudando. E aí o que acontece é que o mercado financeiro quer sugar mais o governo Lula, e Lula não vai dar. Lula já falou, não vou dar. Começou a bater forte no Campos Neto, então esse pessoal começou, junto, obviamente, com os americanos, a pensar quem é o melhor aqui para os interesses aí do mercado financeiro americano e brasileiro. Pronto. É alguém que consiga os votos à extrema-direita, mas que seja ali com uma veia neoliberal. Então pegaram ali o fato do Campos Neto já ser um presidente do Banco Central que tem a confiança desse pessoal porque está garantindo uma mamata muito grande, juntaram com o Tarcísio, que é um fascista e bolsonarista, e falaram, pô, então o nosso fascista da vez, o nosso nazista da vez, que a gente vai apoiar aí com todas as forças, é ele. E aí o que acontece? Quando eles começam a mentir contra o Lula, mentir, em todos os jornais, não só na Globo News, mas no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, no Jornal Hoje, e aí os outros veículos de imprensa, a mesma coisa. O que acontece é que o campo progressista hoje tem uma consciência política, eu fico felicíssimo de ver isso, muito maior do que tinha em 2013, 14 e 15. Por quê? Porque em 2013, 14 e 15 as redes sociais estavam começando. Hoje, depois de tantos anos, as pessoas já estão calejadas. Você aí, plantonista, já sabe o que é fake news, o que não é, ou mesmo se às vezes conseguir ser enganado ou enganada por uma coisinha, é pouco. A grande maioria você já sabe detectar de longe, já sente o cheiro de fake news de longe, você já sente o cheiro de golpismo de longe. Por quê? Porque não só aqui o Plantão Brasil, mas vários outros canais de esquerda no YouTube, vários influenciadores de esquerda aí em outras redes sociais passaram a mostrar a verdade para as pessoas. E agora tem um campo progressista mais ou menos organizado. Cada um por si? Mas todos ali têm o seu público e conseguem mandar a mesma mensagem, que olha, tem muito viralatismo por aí. Eu fiquei chocado assim de uma maneira boa, quando o Joe Biden, e isso passou a ser novamente o noticiário tudo sobre isso, o Joe Biden desistiu da eleição nos Estados Unidos, e aí eu vi inúmeros posts de contas de esquerda muito grandes, até o Felipe Neto chegou a falar o seguinte, olha, o Biden saiu, o Biden é um genocida, vai entrar a Kamala Harris. A Kamala Harris é outra genocida, tá? É que entre ela e o Trump, ela é 10 vezes melhor. Mas ela é outra, é o mesmo lixo, tá? Você escolhe entre o muito ruim e a muito ruim. Essa é a diferença. Ela vai continuar matando um monte de inocente, tem inúmeras declarações dela a favor ali do genocídio na Palestina. A diferença é que quem vai estar matando é uma mulher negra. Só isso. E que ela não vai impor algumas políticas aí de imigração nos Estados Unidos que o Trump diz que vai impor. Se bem que o Biden não mudou nada nas políticas do Trump. É isso. Ele colocou um verniz ali bonitinho e continua deportando todo mundo em massa. A grande diferença para nós brasileiros é que o Trump, dizem os bolsonaristas, nem o Trump diz, os bolsonaristas dizem que ele está fechado com o bolsonarismo para tentar dar um golpe no Brasil, e o pessoal do Partido Democrata que participou do golpe de 2016 e participou do golpe de 64, foram eles, eram os democratas, tá? Esses estão aí mais ou menos fechados com a democracia no Brasil, porque única e exclusivamente porque do outro lado do Lula tem o Bolsonaro. Se fosse o Lula e o golpista do Brasil fosse alguém ligado ao mercado financeiro, como o próprio Tarcísio,
eu te garanto que a Kamala Harris ou o Biden ou qualquer um do Partido Democrata estaria fechado com eles, tá? É isso que acontece. Assim como estavam fechados com o Aécio e com o Michel Temer. Aí você vê. Então, hoje eu vejo a esquerda com uma consciência política muito maior. É por isso que a imprensa não consegue mentir. Então, anteontem também, o que aconteceu foi que o Fantástico, nesse domingo, teve a segunda pior audiência do ano. Só que no domingo retrasado foi a pior audiência dos últimos 1 ano e meio. Para você ter ideia, a única audiência pior do Fantástico do que a de 2 semanas atrás foram as audiências do Ano Novo e do Natal. Mas, pô, Natal e Ano Novo não tá ninguém em casa assistindo TV. Então, aí eles conseguiram, 2 semanas atrás, ter uma audiência muito ruim, naquele nível, de Ano Novo e Natal. Semana passada aumentou um pouquinho a audiência, e essa semana a audiência caiu, de maneira que eles perderam mais de 1 milhão de espectadores em apenas uma semana, tiveram 15 pontos de audiência. Olha, se quando eu era criança alguém falasse que o Fantástico daria 15 pontos de audiência, eu ia falar, não, isso é uma utopia, o Brasil sempre vai estar ligado na telinha da Globo, não tem como alguém acabar com a hegemonia deles. Olha só que coisa. Aí chegou a internet com tudo, as redes sociais com tudo, e hoje as pessoas literalmente preferem ver o Plantão Brasil, ver algum outro canal aqui de esquerda, do que se informar no Fantástico, no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, na Globo News, e aí eles estão amargando a pior audiência. E o pior, vai continuar tendo audiência muito ruim porque eles estão num momento de transição de público. Eles estão tentando manipular o público progressista que eles têm para que eles façam uma adesão a essa extrema-direita moderada que eles fingem que existe. Eu dei aqui já inúmeros exemplos de como o Tarcísio de moderado não tem nada, mas eles querem, já estão fechados com ele. Inclusive, eu digo aí sobre a eleição americana, eu vi muitos plantonistas falando, ai, Thiago, não fala mal da Kamala Harris porque você vai ajudar o Trump a se eleger. Eu falei, gente, peraí, né? Você vota no Brasil. Eu vejo muito brasileiro aí que tá achando que o seu título de eleitor tá em inglês e que vota em Washington, não sei, coisa assim. Pô, peraí, pô. Eu podia ficar o dia inteiro aqui xingando. Não vou fazer isso, obviamente. O Trump é bem pior. Mas eu podia falar o que eu quisesse sobre ela, sobre o Trump. Não vai influenciar o voto de ninguém. Você consegue imaginar John, cidadão do Texas, armamentista, mas que gosta da Kamala Harris, porque tem muito texano que gosta dela. Adora ela. E aí, o John viu um tweet em português do Thiago dos Reis, traduziu para o inglês e falou, caraca, ela é genocida, eu vou votar no Trump, eu vou votar no Trump, ela é armamentista também, igual eu vou votar no Trump. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar Jeff, da Califórnia, Jeff, ativista LGBT, pró-Palestina, viu um tweet do Thiago, viu um vídeo do Plantão Brasil, traduziu para o inglês, falou, caraca, eu vou votar no Trump. Pô, de jeito nenhum, pô, de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Eu até vou te dizer uma coisa perigosa que pode acontecer agora. Todo o mercado financeiro está aí em volta do Tarcísio. O Lula está batendo recordes positivos na economia. Para quem não sabe, teve aí em 2024 um aumento de 34% no número de eletrônicos e eletrodomésticos comprados. Ou seja, as pessoas estão gastando, estão com grana no bolso, estão comprando como nunca antes. Está tendo aí um aumento também no consumo do povo brasileiro. Aumentou 9% o consumo em um mês do povo brasileiro. Quer dizer, as pessoas estão consumindo, estão com grana no bolso. Teve aí aumento também do setor produtivo de 6% só agora, no mês de junho. Quer dizer, 6% no mês é muita coisa. Isso não é destaque em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Por quê? Porque se der destaque nisso, vai ferrar o plano de ter um Tarcísio lá na frente. E olha, esse plano de Tarcísio lá na frente tem uma chance enorme de ser aí apoiado pelo Partido Democrata também. A gente está numa sinuca de bico no Brasil. Se ganha um, ele vai apoiar o plano golpista do Bolsonaro. Se ganha outro, ele vai apoiar ali um Tarcísio ou quem quer que seja aí o candidato neoliberal contra o Lula. E lembre-se, não vai ser um neoliberal, vai ser um fascista com uma vestimenta de neoliberal. Por quê? Porque vai precisar dos votos do bolsonarista para ganhar do Lula. Então vai ter que ser alguém ali com apoio do Bolsonaro. Por isso eu já falei aqui faz muitos meses. Tem até um plano deles que é o quê? O Bolsonaro preso, Tarcísio candidato, e aí o Bolsonaro é obrigado a apoiar o Tarcísio ganhando dá um indulto para o Bolsonaro. Veremos o que vai acontecer. A parte do Bolsonaro preso adoro, a parte desse plano também adoro, porque 99% dos planos que esses neoliberais fazem dão errado. Perderam em 2002, em 2006, em 2010, em 2014. Aí deram um golpe de Estado, ganharam uma. 4-1 até agora. Aí
em 2022 foram obrigados a apoiar aí o Lula contra o bolsonarismo, contra o monstro que eles mesmos criaram. Ou seja, até o gol que eles fizeram acabou como um gol contra. 5-1 contra eles, tá? É essa aí que tá o placar por enquanto. Tudo indica que vai ter um 6-1 muito em breve aí em 2026. E os neoliberais vão perder de novo, alinhados com os fascistas ou não. Veremos aí o que vai acontecer. Eu peço a sua inscrição no canal. Falou!